O médico é muito bem formado em sua capacidade técnica, mas infelizmente eles não tiveram esse conhecimento de gestão na própria faculdade. Então, quando você contrata essa competência complementar de uma forma que você recebe a ajuda de um profissional, tudo fica mais fácil. Muitos médicos não têm uma clareza exata de onde quer chegar e os mesmos os que têm não acompanham ao longo do tempo por meio de indicadores. Seja muito bem-vindo ao Na Proacast, o podcast sobre negócios para médicos que desejam se posicionar com autoridade e crescer tanto no consultório quanto no digital, sem perder a ética ou o propósito da medicina. E hoje estou aqui para a gente poder falar sobre um tema que é essencial para nós médicos, que é o planejamento estratégico. Como transformar seu consultório em um negócio sólido. E no episódio de hoje eu recebo Marcos Vinícius, que é o meu marido. Bom, mas não é só porque ele é meu marido, não. Ele é muito mais. Ele é engenheiro, administrador, mestre em administração, doutor em sustentabilidade, especialista em gestão e em finanças, para uma conversa essencial para todo médico que deseja construir uma carreira mais organizada, previsível e financeiramente saudável. A gente vai falar hoje sobre planejamento estratégico e os principais desafios de implementá-lo em sua clínica ou qualquer outro negócio médico. Seja muito bem-vindo, Marcos. Hoje a gente vai falar sobre o planejamento estratégico. Mas antes da gente falar de planejamento estratégico, conta um pouco da tua trajetória para quem ainda não te conhece. Enfim, é um prazer estar aqui, né? Falar sobre gestão. Isso é uma competência complementar que todo médico deve ter, né? E a minha formação na graduação foi de administração e foi justamente nessa época que eu tive o primeiro contato com o planejamento estratégico na própria faculdade. E logo em seguida eu entrei no mestrado em administração e tive a honra de ter como orientador um dos grandes profissionais do Brasil da parte de estratégia empresarial, que foi o professor Walter Moraes. Infelizmente ele nos deixou esse ano, mas no meu mestrado eu comecei a estudar estratégia empresarial. Um dos ramos da estratégia empresarial é justamente o planejamento estratégico, que pode ser utilizado para grandes organizações, pequenas, médias empresas, ou até mesmo pessoalmente, ainda para a pessoa pode fazer seu próprio planejamento estratégico, se você for um profissional liberal, como é o caso de grande parte dos médicos. E para todos, assim, para tantos médicos que têm dificuldade em administrar os próprios negócios, como que você entende, você é casado com uma médica, e na sua visão, por que os médicos têm essa dificuldade em administrar os negócios, administrar as finanças? O que é que acontece dentro desse meio? Então, o médico é muito bem formado em sua capacidade técnica. Então, passou lá 5 anos, 6 anos da graduação estudando a parte técnica da medicina. E a maioria dos médicos são muito bem formados, mas infelizmente eles não tiveram esse conhecimento de gestão na própria faculdade. E aí começa a replicar atividades, começa a atuar no mercado de trabalho. Muitos deles se tornam profissionais liberais, se tornam empresários, donos de empresas, de consultórios, de negócios médicos, mas não tiveram aquela formação na própria graduação, né? Soma-se a isso a questão da própria atividade médica, que em algumas situações, na maioria das situações, é muito sufocante, fazendo com que o médico não pare para pensar, né, para projetar a sua carreira ou mesmo para pensar como a sua carreira médica vai estar nos próximos anos, ou seja, realizar um planejamento de forma sistemática. Eu percebi, assim, dentro da medicina, que eu fiz a faculdade, a gente fica muito imerso em conteúdo técnico e a definição de que a gente vai fazer medicina é de que a gente vai ter sucesso e não precisa mais fazer nada, além de ser um bom médico. Quando eu percebi que eu estava trabalhando demais, a gente acha que trabalhar demais vai nos trazer o retorno e assim vai se administrando o dinheiro, vai ter resultado. Quando eu percebi que isso não era suficiente, que eu estava trabalhando o tempo todo, mas eu não sabia
para onde que o dinheiro estava indo, como que estava essa questão da gestão. Eu deleguei muita coisa para você administrar ao longo desses anos, mas eu percebi para onde que eu quero ir, onde que eu quero chegar. Eu não quero mais vender tanto minha hora o tempo todo, eu não quero mais trabalhar em plantão. O que que eu posso fazer dentro dos próximos passos para que a vida que eu desejo ter faça sentido? Então foi a partir daí que a gente, dentro do consultório, dentro da empresa do digital, e eu contei muito com o seu apoio nisso para poder olhar para a gestão. E quando a gente olha para a gestão, a gente vê que a gente consegue tomar ações que mudam o ponteiro dos nossos negócios e até mesmo da nossa liberdade como pessoa, liberdade de escolha, liberdade financeira, liberdade de tempo também. Então, para o pessoal que é médico, que tem uma dificuldade de entender o que seria um planejamento estratégico, até pode entender, mas não sabe como funciona na prática. Conta o que seria esse planejamento estratégico dentro de um negócio, dentro da carreira, dentro da vida, e qual é a importância da gente fazer esse planejamento estratégico? De maneira bem objetiva, o planejamento estratégico é você parar para pensar onde você quer chegar, né? Como está hoje e a forma em que você vai utilizar os sistemas que você vai utilizar, as estratégias para alcançar esse determinado objetivo. Então, você tem uma competência complementar, porque eu tenho um pouco de conhecimento de gestão e você o conhecimento técnico, mas nem todo médico tem essa competência na sua família, por exemplo. Então é necessário também que um médico não resolva tudo sozinho, né? Os médicos falam muito para o paciente não se automedicar, mas o que acontece na realidade é que muitos médicos querem resolver tudo sozinho, querem aprender tudo sozinho e tem uma curva de aprendizagem, que ela ao longo do tempo pode ser bem horizontal, ou seja, você vai demorar muito tempo para conseguir aprender algo que não é da sua especialidade. Então, quando você contrata essa competência complementar de uma forma que você recebe a ajuda de um profissional, tudo fica mais fácil. Mas, de uma maneira geral, o planejamento estratégico é isso, né? Uma análise situacional, né? De onde o local exato que você está na sua carreira, da sua empresa, onde você quer chegar e como você vai atingir os objetivos traçados. É ir do ponto A para o ponto B através de metas determinadas. E para a gente ter meta, a gente precisa ter dados. Muito mais do que a gente ficar pensando em metas que eu digo assim, que são mais subjetivas, que eu digo assim, ano de 2026 eu quero crescer no consultório. Isso é muito subjetivo, mas quanto que eu quero crescer? Quanto que faz sentido para mim e que é sustentável dentro da minha escolha? E quando eu tive essa clareza dessa questão das metas, tudo flui mais fácil, porque a gente consegue ter é, os objetivos e a gente vai mês a mês, semana a semana, fazendo ações, fazendo estratégias para a gente poder crescer. Claro que a gente precisa de ajuda, porque a gente não tem esse conhecimento técnico para ter a parte de gestão, mas dentro dessa ajuda a gente precisa participar no que a gente contrata uma pessoa, porque não adianta eu vou dizer, ó, vai fazer a gestão aí por mim, se eu não estiver olhando o negócio também. Eu acredito muito que a gente precisa participar junto com um gestor confiável, alguém que vá nos ajudar a trazer o ponto cego que a gente não está enxergando dentro do negócio. Conta para os médicos que estão nos escutando aqui como que eles podem iniciar esse planejamento estratégico na prática? Existe alguma ferramenta que você utiliza? O que é que você vai dizer assim para fazer essa análise dentro de um negócio? A gente fez o nosso planejamento estratégico aqui do consultório e da nossa e da empresa de educação de 2025 e a gente, a partir desse planejamento, a gente toma decisões para o ano seguinte. Então, conta para esse médico quais são os passos iniciais dentro de um planejamento estratégico.
Bom, existe um ferramental básico, né, para o planejamento estratégico que é utilizado aí pela maioria dos consultores ou dos gestores, com alguma diferenciação entre um e outro. Mas basicamente, de forma inicial, é preciso estabelecer a missão, os valores da sua empresa, os objetivos, né? Então, a missão é a razão de ser da sua organização, da sua empresa, né? Por que ela existe? Seu consultório é só mais um que tem no mercado para atender os pacientes que chegam, ou você quer algo mais com isso, né? Quais são os seus valores? É ética, é o comprometimento, é a capacidade técnica? Quais são os valores que você deve adotar para prestar um melhor atendimento, né? Qual é a sua visão, né? A visão do seu negócio? Que é o que é que você quer atingir daqui a alguns anos, nos próximos 5, 10 anos? Onde é que você quer estar? Então isso é uma análise situacional inicial que toda empresa, toda organização deve ter. Depois também há uma ferramenta clássica chamada análise SWOT, né? A análise SWOT nada mais é do que estabelecer, identificar, analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do seu negócio. Então, um consultório, por exemplo, pode ter como força a capacidade técnica dos médicos que atendem lá, a sua capacidade técnica, pode ser a localização, uma força. A fraqueza pode ser uma equipe mal treinada, né? Uma oportunidade pode ser uma nova localização que apareceu, né? Ou pode ser uma nova oportunidade de negócio, né? E as ameaças, uma instabilidade no ambiente político, no ambiente econômico, que vai impactar o seu modelo de negócio. Então, essa análise tem que ser feita, inclusive a análise da concorrência. Então, quem são seus concorrentes, né? Onde é que eles estão? Quais são os serviços que eles prestam? Não, o seu concorrente não são os médicos da mesma especialidade que possam, porventura, atender o mesmo paciente que você atende. Tá? Não é seu inimigo, não é seu adversário, mas é seu concorrente. Tá? Isso deve ser feito também na análise inicial para fazer o planejamento estratégico. Além disso, fazer também estabelecer quais são os seus objetivos, e esses objetivos devem ser desmembrados em metas específicas. Essas metas devem ser acompanhadas ao longo do tempo por meio dos indicadores. Uhum. E quando você fala de meta específica, é entender assim, é aquilo que eu estava falando, não é só pensar em crescer, mas o quanto que você deseja crescer e para você crescer você tem que ter os dados. Por exemplo, se eu atendo 30 pacientes mês e faturo tanto, quanto que eu quero faturar no próximo ano? E aí eu vou desmembrando do ano inteiro para cada mês ter o meu faturamento ideal e quantos pacientes que precisam ter atendidos para ser atendidos para poder atingir esse faturamento. Então, é específico, é mensurável, tem que ser algo alcançável também, porque não adianta você escolher uma meta que não vai ser alcançável, você vai se frustrar. E você precisa também determinar o tempo, como que você vai atingir essa meta. Quais seriam os maiores desafios em relação a essa a elaboração do plano estratégico, do planejamento estratégico para os médicos de uma forma geral? O que é que você identifica como desafios para nós? O principal desafio é realmente você ter a noção de que você, além de ser um profissional liberal, você deve ser um empresário, né? E o empresário tem que pensar na gestão. Então, o estabelecimento de metas é um pouco de arte, mas também um pouco de técnica, né? Então, há um acrônimo chamado SMART, muito conhecido, para definir quais são as suas metas. Essas metas devem ser específicas, mensuráveis, né? Deve ter um limite temporal, né? Deve ser realizáveis, e tudo isso para delimitar, né, a meta que você quer atingir ao longo do tempo. Então é importante também você estabelecer essa meta, mas revisitá-las ao longo de certos períodos. Pode ser de um mês, a cada mês você para um pouco para observar se as metas estão sendo alcançadas. Pode ser uma análise trimestral, quadrimestral, semestral, mas o importante é que elas sejam revisitadas ao longo do tempo para corrigir possíveis desvios, se houver.
Uhum. Algo que mudou muito dentro do meu consultório foi quando eu comecei a fazer a reunião semanal com a secretária para poder ver se a gente estava atingindo ou não estava atingindo a meta e quais ações que a gente poderia tomar para poder ter a meta dentro do mês. E a meta que eu coloquei não é somente meta de ter pacientes em atendimento, mas também ter a questão de satisfação do paciente, ver o que é possível melhorar dentro da experiência desse paciente através das avaliações que a gente pede do Net Promoter Score, que é o NPS, e as avaliações do Google Meu Negócio, que ajuda muito também para a gente poder ver um perfil de satisfação dentro do nosso atendimento. E quais os riscos que o consultório tem de não ter um planejamento estratégico adequado? Você que acompanhou aí minha trajetória ao longo desse tempo, você pode dizer a quem está nos escutando sobre os riscos que tem quando o consultório não tem esse planejamento estratégico. Eu acho que o principal risco é justamente você deixar a vida lhe levar para um lugar que você não sabe onde vai estar, né? É igual um isopor no meio do mar, ele vai ao sabor das ondas e você não consegue controlar a sua trajetória, né? Na medida que você para se planejar, estabelecer metas, indicadores que possam ser acompanhados ao longo do tempo, tudo fica mais fácil, né? Você consegue perceber claramente se a direção que você estabeleceu, se o propósito que você adotou como meta está sendo atingido e se houver desvios, o que é que precisa ser feito para restaurar a trajetória. Você falou de direção e de rota, foi por isso que eu criei o nome da mentoria. A mentoria é PROA, justamente que é de rota, que a gente vai assumir essa direção da nossa carreira, da nossa vida. Então, o sentido PROA, além de ter o acrônimo, que é posicionamento, rentabilidade, organização estratégica e autoridade, também foi no sentido da gente assumir a PROA da carreira. É isso que a gente ensina lá para os mentorados. Inclusive, você deu uma aula um encontro para os mentorados nesse ano de 2025, que simplesmente os mentorados viram algo que eles não enxergavam, porque esse planejamento estratégico faz com que a gente olhe o crescimento do negócio e até mesmo a gente fica satisfeito, porque a gente vê que quando a gente coloca esforço, isso gera o resultado. Mas o esforço dentro da direção certa. Não adianta colocar o esforço sem um norte, sem uma direção. É justamente isso que a gente ensina lá para os mentorados dentro da mentoria PROA, que é uma mentoria de consultório, de negócios para médicos, e que tem dado bons resultados para os médicos que estou mentorando e que você teve aí, abrilhantou na sua participação nos encontros que a gente teve. E certamente em 2026 terão mais encontros nessa área de gestão, de captação de paciente, de planejamento estratégico. E agora uma pergunta assim um pouco mais pessoal, e para o pessoal que não conhece um pouco da nossa dinâmica, mas ao longo do tempo nós temos 19 anos de casados. Você me conheceu ainda quando eu era estudante de medicina, ainda jovem e sem muito direcionamento. Eu vim de uma família que não tinha essa experiência com finanças, com gestão, eu queria mesmo ser médica e ser a melhor médica possível, mais competente, ética. E ao longo do nosso tempo de relacionamento, 19 de casado e mais de 20 anos aí, assim, desde 2003, né, 22 anos de conhecido, que nos conhecemos. E que transformações que você percebe dentro da minha forma de lidar com a carreira, com a medicina, com a transformação ao longo, seja da forma pessoal, seja da forma de crescimento, que transformações que você percebe ao longo dessa jornada aí que você acha que fez diferença? Eu acho que o conhecimento técnico adquirido ao longo do tempo foi bem impressionante, né? Essa aquisição de conhecimento técnico. Mas o conhecimento técnico é a condição básica para qualquer médico, né? Então, eu acho que não é um diferencial
sustentável ao longo do tempo, né? E eu acho que o grande diferencial é justamente a capacidade de você adquirir competências complementares, né? E a competência de gestão é uma delas, né? Então, foi impressionante também, a partir do momento, eu percebi que a partir do momento que você começou a ter contato com grandes mentores, a sua carreira decolou, né? Então, é importante a gente participar de ambientes que agreguem valor aos nossos conhecimentos, né? Esse ambiente de mentoria é muito interessante para você verticalizar a sua curva de aprendizagem, porque a experiência não pode ser comprada na esquina, adquirida, ela tem que ser conquistada, mas você pode tomar atalhos, né? Vai fazer com que a sua vida profissional você atinja seus objetivos de maneira muito mais rápida quando recebe ajuda de outros profissionais que estão dispostos a lhe ajudar por meio de uma mentoria. Eu tenho certeza que todos nós tivemos grandes mentores ao longo da nossa jornada, que hoje se chama mentor, mas é um professor, às vezes é uma pessoa mais experiente que lhe dá conselho. Então eu acho que isso é muito importante, não apenas buscar esse conhecimento, mas também saber ouvir e aplicar. Uhum. O mentor, realmente você falou muito bem, no sentido de que o mentor é aquela pessoa que está onde a gente desejaria chegar e que ele percorreu um caminho que vai nos ajudar. Então, é alguém que consegue ter esse conhecimento e que traz para a gente no sentido de acelerar o nosso conhecimento, esse aprendizado, porque aprender sozinha bate cabeça demais e você perde seu tempo, você pode errar e nesse meio do caminho você não conseguir crescer. Então, realmente, o ambiente de mentoria fez muita diferença no meu negócio, né, nas empresas. Eu digo que são nossas porque são nossas mesmo. Você participou e participa da integração, da organização, sempre está ajudando na parte de planejamento e a mentoria ela me ajudou a ver pontos que eu não conseguia enxergar dentro do negócio. Eu percebi que eu disse, eu não quero mais estar com minha hora o tempo todo trabalhando e me sobrecarregando e trabalhando demais, tendo esforço grande com um resultado que poderia ser melhor proporcional ao meu esforço. Então, essa mentoria que eu fiz, que eu entrei na mentoria, fez muita diferença realmente para a minha visão, para os nossos negócios. E eu não quero mais sair do ambiente de mentoria, porque quando a gente entra nesse ambiente, se a gente sai, a gente perde a frequência, no sentido de que a gente se acomoda. O ser humano, ele precisa estar em ambientes que vai impulsionar ele para frente. Eu vou dar um exemplo. Lá em casa, a gente gosta de treinar. Então, nós quatro, nós dois e os nossos filhos gostamos de treinar. Mas se fosse uma casa em que o ambiente só tem de pessoas que são sedentárias, que comem comida de todo tipo, a tendência de quem está lá é também replicar o mesmo comportamento. Então, um ambiente de mentoria, isso ajuda muito. E eu não estou falando do ponto de vista filosófico, eu estou falando do ponto de vista real, porque a gente viu o nosso crescimento dentro do consultório, que o faturamento aumentou de 2024 para 2025 em 150%, mais de 150%. Quando a gente bota energia dentro do negócio, ele faz acontecer, não somente com energia, mas com conhecimento, com estratégia e com gestão. Isso faz acontecer e a tendência é que a gente consiga crescer mais no sentido de crescimento, a gente traz impacto para cada vez mais pessoas. Não é só pelo dinheiro, não é pelo dinheiro em si, mas pelo impacto, pelo tamanho da transformação que a gente consegue gerar. E também na mentoria PROA, os meus mentorados também têm percebido esse crescimento, que é um crescimento bem, bem grande. Então, eu transfiro tudo que eu aprendi para os meus mentorados. Às vezes a gente não consegue perceber esse crescimento, né, quando não utilizamos a metodologia correta, né? A partir do momento que a gente adota alguns indicadores, consegue juntar alguns dados e analisá-los, tudo fica muito mais claro, né? Muitos médicos não têm uma clareza exata de onde quer chegar, e os mesmos os que têm
não acompanha ao longo do tempo por meio de indicadores. E eu costumo comparar assim, um paciente quando chega no médico e o médico já passa um remédio para ele, achando que é uma determinada doença. Mas às vezes é preciso fazer um exame físico, às vezes é preciso fazer exames clínicos, pedir um exame de sangue, para justamente diagnosticar. Então os indicadores eles facilitam esse caminho do diagnóstico da situação da empresa para você poder agir e tomar um rumo mais adequado, né, estabelecendo o seu propósito de vida, o seu propósito onde você quer alcançar, quer chegar com o seu negócio médico. Uhum. Aqui sintetizando para o pessoal que está nos escutando, para entender e revisar. Primeiramente, dentro do seu negócio, você precisa entender a missão, a visão e os valores. Então, os valores que a gente tem são os valores que a gente preza. Então, é a questão da gente ter uma satisfação do paciente, a ética, o que é importante, o que é inegociável para nós e dentro do negócio, e é isso que a gente vai reforçar dentro da cultura da empresa. A empresa entenda consultório, a gente tem uma secretária, eu tenho uma recepcionista, a gente tem que passar os nossos valores para a secretária e para a recepcionista. Tem um valor para mim que é inegociável. Eu prezo muito pelo comprometimento meu e do paciente, ou seja, chegar no horário, ser atendido, tudo isso é muito importante, e pela própria funcionária também, que é importante isso, a pontualidade, o respeito, a ética, isso precisa ser replicado. Se você chega no consultório atrasado e atrasa todos os seus pacientes, você está ferindo o valor que você prezou. Então, os valores, a cultura é importante porque você coloca dentro do seu consultório e também reflete para fora. Qual é a sua missão? A missão é cuidar de idosos para que eles tenham qualidade de vida, assim, mas de uma forma mais específica você pode colocar. E qual é a visão onde você quer chegar no próximo ano, daqui a 5 anos? Isso é muito importante. E dentro das metas é isso que a gente coloca. Meta de crescimento, que é a meta que a gente tem de crescimento, é número de pacientes novos, o percentual de crescimento também de faturamento, número de pacientes atendidos no mês, a meta também que a gente tem de NPS, que é a satisfação do paciente. Então, isso é importante a gente entender dentro dos indicadores, dentro do consultório. Existem os indicadores financeiros também, que é a meta de faturamento, que é possível de ver. E dentro do planejamento estratégico, além da gente ver a missão, visão, valores, as metas, o que é possível para o médico que ele quer começar a fazer o planejamento dele em sentido dos indicadores? O que ele é possível fazer, pelo menos para começar, pelo menos do básico, para ele dar uma analisada aí nos indicadores e poder enxergar o negócio dele, o consultório? É importante escolher um conjunto de indicadores, mas que não seja um número muito elevado, porque não é só apenas escolher os indicadores, mas você precisa acompanhar esses indicadores ao longo do tempo. E nós sabemos que a vida do médico não é fácil, é uma vida bastante atribulada. Então, escolher de 2 a 3 indicadores que possam ser mensuráveis, né, acompanhados ao longo do tempo, para que você consiga acompanhar, né, uma base temporal, que pode ser mês a mês, né, no fechamento do mês ou ao longo do mês você já vai vendo e estabelecendo as correções para os desvios que possam acontecer. Né? Você pode, a gente está no mês de dezembro, que tem muitas festas, ou em alguns tipos de consultório, para algumas especialidades, o movimento pode cair bastante. Então, quando você faz o acompanhamento através dos indicadores, você já consegue perceber, antes que feche o mês de dezembro, que o seu faturamento vai diminuir. E aí estabelecer algumas estratégias para recuperar esse faturamento, ou no próprio mês ou no mês seguinte, enfim. Quando você faz o acompanhamento desses indicadores, você consegue estabelecer estratégias adequadas para o seu negócio. Enquanto ele não medir o número de pacientes atendidos, o número de pacientes que procuram agendamento, a taxa de conversão também, o número de pacientes novos, fica difícil entender o negócio. Inclusive indicador de faturamento também, que a gente vai desde o
vai analisar o faturamento bruto, vai ver os impostos, vai ver os custos fixos, os variáveis e aí o faturamento líquido. A gente tem também o indicador que é a margem de contribuição também do negócio, mas do ponto de vista aqui como médico, para quem está começando, pelo menos saber esses indicadores de pacientes atendidos, de taxa de conversão, de objeções dos pacientes que procuram, é muito importante. E também essa questão de análise dentro de uma planilha, que pode ser uma planilha do Excel, que funciona bem, mas é importante medir mês a mês, semana a semana, o que é que está acontecendo. E no consultório particular, tem alguns meses que tem uma queda no faturamento por conta da sazonalidade, que pode existir, por exemplo, dependendo do tipo de consultório, um consultório de geriatria, outras especialidades também podem ter uma queda no mês de dezembro, porque é o mês que o pessoal está viajando, está tendo festa. Então, você já entendendo o comportamento de como que é o seu consultório, você analisando mês a mês, olhando o ano passado, você já vai ver uma previsão de que vai ter uma sazonalidade. Você pode implementar ações já antes, no mês de novembro, fazer um encontro dentro da clínica com os pacientes, uma aula, e você já buscar esses pacientes para poder dar uma, digamos assim, uma animada dentro do mês que você já prevê que vai ter uma queda, que é possível ter uma queda. Então, olhando esse comportamento do consultório mês a mês, é possível você ver. Por exemplo, esse ano teve um mês que teve uma queda, a gente estava crescendo no consultório, que quando a gente foi fazer o planejamento estratégico, a gente teve um crescimento aí estava crescendo, crescendo, crescendo. Quando teve um mês, aí estava tendo uma queda setembro, outubro, aí teve a queda outubro. E não era uma sazonalidade, porque quando a gente foi olhar o mesmo outubro do ano passado, não houve queda. Pelo contrário, houve uma melhora. E a gente foi entender, não foi uma sazonalidade. O que é que houve? Foi o momento que eu iniciei a mentoria PROA, que foi em setembro, e a minha energia estava muito para os mentorados, muito para a mentoria, e acabou que refletiu um pouco no consultório que teve uma queda. Não foi nada absurdo, mas quando eu vi em outubro, eu vi, opa, caiu, aí eu reagi, em novembro foi o maior faturamento do ano, né, do mês. Então, como que você vê em relação a essas metas e quais erros que a gente deve evitar ao longo desse planejamento, ao longo dessa revisão dessas metas dentro de um crescimento de um consultório? Essa revisão, essa identificação dos desvios que acontecem ao que foi planejado, né, ela impacta inclusive nas estratégias que você vai adotar, né? Você percebeu que essa queda que teve no faturamento do consultório em determinado mês foi devido ao seu esforço direcionado para a mentoria, mas poderia ter sido a um problema no treinamento da sua secretária, né? Poderia ter sido uma estratégia de marketing adotada de forma equivocada, né? Então é importante saber exatamente, por meio dos indicadores, onde está o problema, né? Por exemplo, quando você não faz a análise de onde vêm os seus leads, de onde vêm os seus contatos, se é por meio do Instagram, se é por meio do Google, se é por meio do TikTok, enfim, qualquer outro instrumento que você utiliza, você fica sem entender onde deve ser investido o seu esforço, né? E aí não dá para moldar a trajetória de acordo com os desvios que você vai percebendo. É por isso que os indicadores são super importantes, né, ao longo da sua trajetória, esse acompanhamento ser feito periodicamente, sistematicamente. O consultório que não é bem gerido, ele fica, digamos assim, crescimento de acordo com o esforço que a gente faz. Não adianta a gente querer resultado se a gente não faz um esforço, se a gente não coloca a energia. E eu percebi muito isso. Se a gente quer crescer no negócio, a gente tem que realmente liderar, a gente tem que acompanhar. E é super necessário. Esse ponto que você falou dos leads, para quem não sabe o que são leads, leads é o potencial paciente que chega para ser atendido. Por exemplo, a secretária vai lá, está atendendo
e chega uma pessoa que vem do Instagram, vem de indicação, você vai entender qual é a sua principal fonte de pacientes que chegam, se é por indicação, se é por Instagram, se é por TikTok, Google, e você vai colocando energia nesses locais, principalmente. Claro que vai colocar nos outros, mas você vai dedicar sua energia para poder ter um melhor resultado dentro daqueles pacientes que chegam. Indicador super importante dentro da planilha da secretária, que a gente faz a análise semanal e eu sempre vou revisando isso. Então, da parte de indicadores, a gente tem essa questão do indicadores de crescimento, de faturamento. O que é que você percebe no consultório que é possível também da gente poder melhorar de estratégias, considerando esse planejamento estratégico? E com relação a- aos indicadores, né, é importante porque ele lhe dá um norte, né, lhe dá respostas aos problemas que você identifica. Então, os recursos são limitados, né, os recursos de tempo, recursos financeiros. Então, você deve centrar os seus esforços naquilo que vai lhe trazer os melhores resultados, né? Aquela curva 80-20, no princípio de Pareto, onde você deve concentrar os seus esforços, né, nas coisas que vai lhe dar um melhor resultado. Então, você sabe que é o Google que vai lhe dar os melhores leads, que vai direcionar os seus pacientes para o contato com a sua secretária. Então, por que você vai investir um valor maior no Instagram ou no TikTok ou em qualquer outro sistema, né? Você deve centrar os seus esforços no Google, já que é o Google que vai lhe dar um maior faturamento, uma maior resposta a todos os seus esforços. A gente está quase terminando o nosso episódio do Na Proacast e eu gostaria de saber qual é o mindset que você considera que é essencial para um médico que deseja crescer e ter estabilidade dentro do seu consultório e ter algo isso e ter isso de forma sustentável. Bom, um médico, se você não for CLT, você provavelmente vai ser um profissional liberal, né? Mas não pense somente como um profissional liberal, pense um pouquinho mais alto, você é um empresário, né? E o empresário precisa de direcionamento, precisa de propósito, precisa de gestão. Se você não dominar todas essas áreas, o que é muito difícil, ter a capacidade técnica como médico e ainda como gestor, você deve se preparar, né? Se preparar adequadamente, buscar esse conhecimento e receber ajuda também, né? Não pense que você pedir ajuda seja algo ruim, né? Uma fraqueza sua. Não. Às vezes, se você procurar a ajuda de um profissional que teve uma formação mais direcionada para a gestão, pode ser uma grande habilidade sua para obter melhores resultados. E planejamento estratégico não é burocracia, como muitos podem pensar e tem assim um verdadeiro horror quando se fala disso. Planejamento é você ter uma direção e uma clareza para o seu negócio. E se você tem essa direção, você vai chegar onde você planejou. Precisa ter esse conhecimento, precisa realmente pedir ajuda, porque a gente não vai dar conta de tudo sozinho. E essa pessoa que vai estar nos ajudando, ela vai nos ajudar a enxergar os pontos cegos que a gente pode melhorar. E eu costumo dizer que é acelerar o seu processo. Eu não digo que é. Tem gente que diz assim, é o custo. Não, isso é investimento. Se isso vai te trazer um resultado, invista nesse conhecimento, como eu fiz a mentoria. A mentoria, quando a gente paga a mentoria, inicialmente, quando a gente tem uma mentalidade de dizer, nossa, isso tudo para a gente pagar, mas o quanto que eu vou ter de retorno com esse investimento que eu fiz? Então, a mentalidade não é o custo, é um investimento e o retorno sobre o que a gente está trazendo para o nosso negócio. Por isso que eu digo, eu enxergo muito bem, hoje em dia, a mentoria foi o que me destravou, quando a gente vai pensar em valores, né? Me destravou e dizer, eu vou investir, vou dar meu passo de fé e vai dar certo. Assim como eu ofereço para os meus mentorados da Mentoria Proa,
eu ofereço todo o resultado, todo esse caminho que eu percorri para que eles tenham resultado também. Até eles conseguirem crescerem, prosperarem, eu vou estar lá e vou continuar lá, porque o ambiente, se você sai desse ambiente, você perde a frequência e você pode voltar ao que tinha antes e errar e quebrar a cabeça. Então, antes da gente encerrar, a gente está encerrando agora, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está nos escutando, para o NaProaCast. Você falou algo muito importante, né? Que o planejamento não é só burocracia, né? Inicialmente pode parecer algo burocrático, mas não é algo só para estar no papel. É preciso você tirar da sua cabeça, colocar no papel e, ao longo do tempo, tirar do papel e colocar em prática. Isso é uma mensagem final que eu deixo para todos, né? Tirar da sua cabeça, colocar no papel, tirar do papel, fazer as ações necessárias, fazer o acompanhamento dessas ações e, finalmente, né, tentar estabelecer formas de corrigir erros ao longo do tempo. Isso é super importante. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença hoje. Eu imagino o quanto que é desafiador para você estar aqui e sempre estava aí nos bastidores dentro dos nossos negócios. Teve gente até que disse assim dentro do meu Instagram, diz, o Marcos poderia entrar também fazer uma mentoria, fazer um Instagram disso. Porque eu sei quem planeja, gosta tanto de planejar, que planeja inclusive o roteiro das nossas viagens. E eu tenho o privilégio de estar aí casada com você durante esse tempo todo de aprendizado, de construção, de tudo que a gente diz. Eu digo que a gente tem habilidades muito complementares, porque eu sou da medicina, gosto da parte de falar, de comunicação. Você também já ensinou na faculdade e tem a engenharia e a administração dentro da sua habilidade. E e a gente cresce muito juntos. Então, para você que nos escutou até agora, se inscreva no canal, dá 5 estrelas, comenta aqui nesse episódio e não perca os próximos episódios do NaProaCast. Toda segunda-feira, de 6h30 da manhã, sai episódio novo. Compartilha para um colega também que precisa ouvir os nossos episódios. Um abraço e até a próxima.